Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver 3 falsas felicidades segundo Aristóteles e segundo Tomás. A gente não vai se deter propriamente numa investigação sobre a felicidade, mas a gente vai ver o que não é a felicidade. O que quer dizer isso? Primeiro, a felicidade, ela, na concepção de Aristóteles e de Tomás, ela é o fim último ao qual a gente tende. Só que as pessoas, ainda que todo mundo deseje a felicidade, as pessoas podem desejar a felicidade de modo distorcido ou colocar, pessoalmente, um fim distinto do que é de fato a felicidade. A gente vai ver aqui que há 3 tipos de bens que, no caso, o prazer, a honra e o dinheiro, que ainda que esses bens sejam bons, vamos dizer assim, existe um valor nesses bens, mas quando eles são colocados como o fim último da natureza humana, de algum modo eles não valorizam plenamente o ser humano e acaba tornando o ser humano infeliz. Quer dizer, a gente até pode buscar, em certo sentido, o prazer, a honra e o dinheiro, mas eles não devem ser o fim último ao qual a gente tende para a felicidade, que a gente vai ver a felicidade está relacionada com a virtude, a gente vai ver isso em outros vídeos, mas esses 3 bens, o prazer, a honra e o dinheiro, eles têm que estar uma certa conformidade com uma disposição racional para nos inclinar para a felicidade. Quer dizer, eles devem ser tidos como bens intermediários para se inclinar à felicidade, bens regulados pela razão e não como finalidades em si mesmo. Eles não podem ser, você não deve, que a gente vai ver aqui, buscar o prazer em si mesmo, o prazer sensível em si mesmo, nem a honra em si mesma, nem o dinheiro em si mesmo, porque você vai estar distorcendo a natureza humana e vai estar colocando, digamos assim, algo que é inferior ao ser humano, do ponto de vista da sua realização, e com isso, em última instância, a pessoa, ao colocar esses 3 bens como a felicidade, ela acaba como que se subvalorizando, vamos colocar assim. Primeiramente, sobre a questão do prazer. Então vamos ver aqui, ele fala assim, já criticando o prazer como a felicidade. Então ele fala assim, a vida prazerosa, isso no comentário de Tomás a Ética Nicômaco. A vida prazerosa, que põe o fim no prazer do sentido, necessariamente deve pôr o fim nos máximos deleites, os quais seguem as operações naturais, a saber, aquelas pelas quais se conserva a natureza de acordo com o indivíduo, pelo alimento e bebida e de acordo com a espécie pela união sexual. Ora, desse modo, os deleites são comuns aos homens e às bestas. Por isso a multidão dos homens que coloca o fim nesses prazeres parece inteiramente com as bestas, elegendo tal vida como uma vida ótima, na qual nos torna como bestas. Com efeito, se nisso consiste a felicidade do homem, pela mesma razão, as bestas seriam felizes, desfrutando dos prazeres da comida e do coito. Portanto, se a felicidade é o bem próprio do homem, é impossível que nisso consista a felicidade. O que ele está querendo dizer? O seguinte, que é assim, que se os prazeres sensíveis que nós compartilhamos com os animais irracionais forem a própria felicidade, a gente vai estar dizendo que os animais irracionais, por comerem, por beberem, por terem relações sexuais, eles são felizes como se houvesse uma completude neles e, em certo sentido, a gente estaria colocando a nossa felicidade de modo semelhante aos animais. Isso quer dizer que existe uma diferença na natureza humana, existe uma diferença nos animais, de modo que se a gente iguala, a gente vai estar dizendo que a nossa felicidade seria quase como uma conformidade com seres irracionais. Vou dar um exemplo nisso para ficar mais claro e acaba sendo útil também para entender as outras formas de crítica à felicidade que a gente vai ver aqui. Que é o seguinte, imagina, por exemplo, e aqui a gente estaria quase como subutilizando os prazeres, mas imagina o seguinte. Primeiro, só para voltar, os prazeres são positivos na concepção de Tomás, só que eles devem ser regulados pela razão e eles não devem ser fins em si mesmos, mas eles devem ser meios que, regulados pela razão, nesse sentido, medidos pela razão, nos ajudam a atingir a felicidade, nos ajudam a nos inclinar melhor para a virtude. Mas o que a gente vai ver aqui essa crítica? Imagina o seguinte, imagina que eu vou dar um exemplo da subutilização, que é semelhante à questão dos prazeres.
Imagina que você tem, por exemplo, um celular de última geração. Você tem um iPhone, algum celular top de linha, você pagou não sei quantos R$ 1.000 nesse celular, e ele pode fazer muitas coisas, tem a câmera absurda, de uma alta resolução, pode editar vídeos, pode até jogar jogos de última geração e tal, ótimo celular. E você gastou muito bem nele, ele pode fazer uma série de coisas, e você gastou muito dinheiro nele. Só que você, por exemplo, você deixa todas essas atribuições mais nobres desse celular gastando um grande dinheiro nele, e apenas utiliza o celular como peso de papel. Então, nesse sentido, você até pode pontualmente utilizar em algum momento esse celular, que você gastou uma fortuna com peso de papel, mas você vai estar subutilizando todas as suas funções. Você poderia simplesmente colocar uma pedra no lugar dele, mas você pagou algo caríssimo e fica dia e noite só utilizando o seu celular de última geração como peso de papel. O que eu quero dizer com isso? É uma comparação, obviamente que não é estritamente isso, né, que a gente está falando aqui, mas é semelhante à questão de quando você coloca a felicidade apenas nos prazeres. Então, o que quer dizer? Assim como você pontualmente pode usar o seu celular como um peso de papel em algum momento, mas se você coloca o fim último de um celular, a utilidade última de um celular, como um peso de papel, você vai estar subutilizando aquele celular. Assim como tem essa relação, se você coloca os prazeres e também as outras, inclusive a honra e também o dinheiro que a gente vai ver, como a finalidade última do ser humano, ainda que eles também possam desfrutar desses prazeres de modo racional, mas se você coloca ele como a felicidade última do ser humano, você vai estar subutilizando toda a capacidade do ser humano, e com isso, como ele foi feito por um ideal mais nobre e mais elevado, você acaba gerando no ser humano uma certa noção de infelicidade, uma certa noção de insatisfação. Né? Obviamente que o celular não existe uma psicologia, o celular não vai reclamar com você assim, porque você está utilizando com peso de papel, não é isso. Mas o ser humano, ele acaba tendo uma espécie de sintomas de que ao colocar a felicidade no lugar errado, ele acaba com isso, podemos dizer assim, gerando uma certa insatisfação. Né? Então, ainda que o prazer ele possa ter um certo deleite imediato ali, quando você coloca a sua felicidade no prazer, você acaba não tendo uma satisfação plena, mas apenas, digamos assim, fagulhas de pequena satisfação, mas que sempre vai gerar uma certa, vamos dizer assim, até uma certa angústia, né? Porque você acaba não se realizando plenamente. O que vale para o prazer também vale para as outras formas. Então, primeiro a gente vai ver que está subutilizando, quando você coloca, eu digo subutilizando a natureza humana, né? Você não está levando ao seu pleno potencial e por isso gera uma certa insatisfação quando você coloca a felicidade no prazer, porque ela seria também comuns, esses prazeres seriam comuns aos animais irracionais, e há algo no ser humano que o eleva a muito mais do que os animais irracionais, e que ele não convém, não merece apenas colocar os prazeres como fim útil, ainda que quando regulados pela razão, eles são nobres, nesse sentido, eles são mais meios para a felicidade quanto regulados pela razão. A gente vai ver agora a crítica que o Aristóteles e Tomás faz ao dinheiro, que é o seguinte. Ele faz assim, são duas críticas. O dinheiro forçosamente se adquire e forçosamente se gasta. Mas isso não convém à felicidade, que é o fim das operações voluntárias. Logo, a felicidade não consiste no dinheiro. Quer dizer, se a felicidade é o fim último ao qual a gente tende, e o dinheiro é sempre um meio para alguma coisa, você não pode colocar o dinheiro como uma felicidade. Então ele vai continuar aqui. É o segundo argumento, dizendo que o dinheiro não é o fim último do ser humano. Não buscamos a felicidade como um bem que não é buscado por causa de outro. Ora, o dinheiro é buscado em razão de outras coisas, porque tem razão de bem útil, como foi dito. Logo, a felicidade não consiste no dinheiro. É bem complementar e próximo esses dois argumentos. No fundo, ele está dizendo que quando você adquire o dinheiro, você gasta, né? Existe uma utilidade ao qual o dinheiro serve, e que ele não deve ser buscado como fim em si mesmo. De todas as formas de felicidade, o que Aristóteles coloca, aquela que é mais fácil se desprezar, ainda que muitas pessoas coloquem o dinheiro como o fim último, porque o dinheiro ele é sempre meio para alguma coisa. Então, colocar o dinheiro propriamente como a felicidade já é uma coisa que
é distorcida, porque a felicidade é um fim em si mesmo e alguma coisa que é meio para algo não pode ser tida como a felicidade. E a última forma aqui, que a gente vai ver, a última crítica dele, e nesse sentido, pegamos o próprio exemplo anterior, ainda assim, nesse sentido, estaria subutilizando a capacidade do ser humano. Agora, na parte da honra, ele vai fazer duas críticas à honra. A honra é uma certa admiração, um certo reconhecimento dos outros por alguma coisa que a gente faz. E quando você coloca a felicidade na honra, você está colocando a felicidade na consideração dos outros. Ele vai fazer duas críticas a isso. Ele fala assim: a felicidade é certo bem, que é próprio do homem feliz, pois lhe convém maximamente e que lhe é difícil de obter-se. Ora, isso não corresponde à honra, porque a honra mais parece consistir no ato de quem presta a honra e no seu poder, do que também no próprio que é honrado. Logo, a honra é algo mais extrínseco e superficial do que o bem que se procura, a saber, a felicidade. Se você coloca a honra como a felicidade, você está colocando a sua felicidade na consideração dos outros. Se os outros mudarem de opinião, você deixaria de ser feliz, nesse sentido. Então, com isso, não vale a pena você colocar algo que deve ser estável, se dirigir como fim último da sua vida, numa coisa que depende muito mais dos outros do que de você, né? Então, essa é a primeira contra-argumento, né? O primeiro contra-argumento contra a honra como a felicidade. Agora ele vai ver o segundo, que ele fala assim: ora, há algo melhor do que a honra, ou seja, aquilo por causa do qual ela é buscada. Com efeito, esses homens parecem buscar a honra para obter uma sólida opinião sobre si mesmos, a de que são bons, e que os outros creem nesta opinião. E por isso buscam ser honrados pelos prudentes, que são de reto juízo, e por aqueles que os conhecem e que melhor podem julgá-los. E buscam ser honrados conforme a virtude, pela qual algo é bom, como se dirá no segundo livro. E assim a virtude é algo melhor do que a honra, pois por ela se busca a honra, logo a felicidade não consiste na honra. É interessante que nesse sentido o Aristóteles ele é até um pouco otimista nesse aspecto, que ele diz assim: as pessoas buscam ser honradas porque elas gostam que os outros reconheçam coisas boas que elas fazem, inclusive do ponto de vista das virtudes. Repara que ele não está nem considerando as pessoas que querem ser honradas por coisas vis. Por exemplo, a pessoa quer ser honrada apenas para aparecer, ou apenas por alguma coisa que não é nobre, né? A pessoa quer mostrar uma coisa que não é a virtude, né? Então, nesse sentido, ele já está considerando que mesmo as pessoas que querem ser honradas pelos bons, mesmo essas pessoas, isso não pode ser considerado felicidade, porque muito mais deve se desejar aquilo pelo qual você deseja a honra e não propriamente a honra. Por exemplo, se você quer ser honrado por ser alguém virtuoso, que já é algo, até um certo aspecto nobre, vamos dizer assim, isso não é o fim último, tanto porque, como a gente viu, a pessoa pode até mudar de opinião, quer dizer, a pessoa que é prudente, que vai te julgar bem, ela pode até deixar de ser prudente ou ter uma opinião errada sobre isso. Segundo, que se você é muito mais valoroso você buscar a virtude em si do que também ficar dependendo dos outros sobre essa opinião, nesse sentido. Então, ele fala que a honra, ainda que tenha alguma coisa boa, se você busca uma certa ser honrado conforme a virtude, ele fala que a virtude é muito mais nobre, tanto porque você não depende dos outros, quanto já é uma coisa em si, que você não precisa ser como instrumento de uma outra coisa, né? E é isso, talvez esse vídeo tenha ficado, eu não calculei de modo preciso, talvez tenha ficado um pouco longo esse vídeo, mas acho que a ideia principal é que não se deve, ou não é conveniente você subutilizar o ser humano, você tratar ele de modo que você não considera a sua máxima capacidade. Tanto que a gente vai ver depois, ainda que vocês não precisam ter clareza disso agora, né? Mas só para vocês terem uma noção, a definição estrita de felicidade que o Aristóteles coloca no capítulo 13, né, da Ética, no início do capítulo 13, se não me engano, acho que é a primeira frase do capítulo 13 da Ética Nicômaco, do primeiro livro da Ética Nicômaco, que ele fala assim: isso Aristóteles, e o Tomás ele concorda: a felicidade é a atividade da alma conforme a virtude perfeita. A gente não vai ver, não dá tempo a gente ver, isso vai ver outro vídeo, mas aqui é importante que essa atividade da alma conforme a virtude perfeita, ela não se realiza nesses três bens. Que ainda que esses três bens tenham algum valor, mas você vai estar subutilizando. É o exemplo do celular.
Você pode fazer uma série de coisas com o celular, de última geração, você gastou muito nesse celular, mas se você, que gastou milhares de reais, dólares, sei lá, com esse celular, ele tem uma série de potencialidades e você fica a vida inteira apenas utilizando ele como peso de papel, você está, digamos assim, negando algo que é próprio desse celular, ou pelo menos mais nobre desse celular. Só que no ser humano, quando isso acontece, a pessoa fica, em certo sentido, quando ela coloca de fato a felicidade nesses bens, qualquer um desses 3 bens, em algum momento vai dar problema, inclusive psicológico, né? Então vai haver uma espécie de um sintoma, que inclusive do ponto de vista psicológico, que ela vai como que dar um alerta vermelho e vai dizer assim, olha, eu não estou satisfeito, em certo sentido eu estou infeliz. É como se houvesse um radar, mas vai em algum momento na pessoa piscar uma luz vermelha, e muitas vezes essa luz vermelha é até uma forma dela frear essa inclinação que ela tem para uma dessas falsas felicidades, mas a pessoa, às vezes, como ela não, muitas vezes ela não tem noção e está perdida, ao invés dela frear e tentar procurar melhor a felicidade de fato, né, algo conforme a virtude, ela acaba, pelo contrário, ela acaba às vezes exagerando mais. Né? Ela fala, não, vai ver, eu não estou feliz porque eu não estou buscando o prazer, a honra, o dinheiro na medida certa, então eu preciso, ao invés de buscar de fato a felicidade, eu preciso intensificar ainda mais, porque talvez aumentando a dose eu possa até ser feliz, o que acaba piorando ainda mais. Né? Então é isso, depois a gente vai ter outras considerações mais detalhadas sobre isso, focar na noção de felicidade, de que maneira a felicidade tem uma relação com a virtude, mas essas são algumas considerações iniciais. Né? Se você está gostando dos vídeos, curta os vídeos, compartilhar. Se você não se inscreveu, se está gostando dos vídeos, se inscreva no canal, se estiver gostando, se tiver interesse. E até o próximo vídeo. Até mais.